Olá, muito bem-vindos, povo do Instagram e também do Facebook. Você sabe que é uma alegria muito grande estar aqui, nós podermos falar sobre principalmente presidentes da República. E essa live é uma série de lives que nós estamos fazendo, um total de 8. Nós já falamos sobre alguns presidentes, como o Jango, João Goulart. Falamos a semana passada também com o Jamil Albuquerque sobre o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e tantas outras pessoas que nós vamos falar aqui. E hoje nós vamos, Xavier aí, o Franklin. Olá, Franklin, tudo bem? Que bom ter você aqui, meu querido. A gente está esperando o pessoal entrar, acabamos de abrir nossa sala, esperando também o Luiz Marinho, que vai participar com a gente aqui. Eu tô bem, Franklin? Tá bom aí? Olha quem tá aí, muito bem, o Tom, Luiz Geraldo, Gisele, tudo bem? Gisele e Luiz, a gente está fazendo a live também pelo Instagram e talvez aqui vai ficar mais difícil para vocês assistirem, porque o Luiz Marinho vai entrar e talvez vocês não consigam ouvir tudo. Então fica aí o meu convite para vocês virem para o Instagram, tá bom? E aí a gente vai conseguir ir do início até o final. Henrique está aqui com a gente, Tiago, Nelson Caçador, quanto tempo que eu não te vejo, Nelson. Muito bem-vindo ao nosso Facebook para falar hoje sobre Nelson Mandela, uma série de lives que nós estamos fazendo, e é uma live hoje muito especial, que conta a história de um dos homens mais importantes do mundo, um homem que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e que está fazendo realmente a diferença. Quero saber se o Luiz Marinho já entrou por aí. Xavier falou que eu estou com um penteado bonito, arrasou. Gisele Tafner, minha aluna lá de Macaé, saudade de você, gata. Como é que você tá? Conta tudo, não me esconda nada. Nelson Caçador, eu falo com o Nelson, ele é meu amigo. Eu não vou contar quanto tempo, né? Mas a gente tinha aí 13 anos de idade e ele só gosta de falar comigo normalmente no meu aniversário. Então a gente fala uma vez por ano. Aqui, quem mais tá aqui? Eduardo, aqui, Regina, fiz o Mastermind com você em Macaé. Lógico, quem é aqui? O Éder, Billy, quem mais tá aqui? O Gisele, aparece, tá, amor? Também gosto muito de você. Vem pra cá, onde você tá? Quem mais aqui? A Jo, a Denise, quem mais? Estou esperando o Luiz Marinho para começar a nossa live. Estou esperando o Luiz Marinho. E uma das coisas mais bacanas que eu estou vivendo nessa pandemia é entender César Marques Viana, diretamente lá de Cuiabá, é isso? Você está em Cuiabá, Cezinha? Cezinha é meu amigo de infância. Gente do céu, nós aprontamos tanta coisa junto, bens a Deus. Quem mais está aí? Alessandro Peloso, Alessandro, faço mentoria com o Alessandro. Maravilhoso, amo. Doutora Paula também está aqui, bacana. Pessoal do Facebook, vou relembrar, porque aqui talvez vocês não vão conseguir acompanhar tanto como poderia, justamente porque a gente vai fazer junto com o Luiz Marinho, e o Luiz Marinho, ele está chegando, e à medida que vocês, que eu estiver falando, talvez vocês só vão ouvir minha voz e não vão ouvir a voz do Luiz Marinho. Então, se vocês quiserem vir para o Instagram, meu Instagram é regina.araújo, tá? Eu aguardo vocês lá. Está morando em Niterói, Gisele? Quem mais está aqui? Não me recordo bem o ano. Isso mesmo, você fez comigo. Deve ter feito em 2015. Isso mesmo. O Márcio Claudino, muito bem-vindo. E eu falava que uma das coisas que eu estou mais adorando aqui de fazer, né? São essas lives. É o quanto que eu tenho estudado sobre a vida dos presidentes. E a importância que existe de nós compreendermos sobre a nossa história. Então, quando nós conhecemos a nossa história, a gente transforma o nosso presente e cria o nosso futuro. E quem diz para mim assim, não gosto de política, então não é um ser vivo. Porque todos nós somos políticos em algum momento. E nós temos que ser politizados. Se nós não escolhermos bem
pessoas que estão com a gente, nós também não escolheremos bem o nosso país. Desde Piazza, minha prima, um beijo grande, amor. E eu vou hoje contar a história de um homem que ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul. E essa história é muito bonita. Eu disse para vocês que eu gosto muito de viajar. Eu sou sagitariana e eu tenho rodinha no pé. E eu tô aqui fazendo hora para esperar o Luiz Marinho, tá, gente? O Luiz Marinho já tá aí ou não? Deixa eu ver aqui. Helder. Não tá aqui não. O Luiz Marinho ainda não entrou. E eu falava para vocês que, como eu tenho rodinha no pé, sou sagitariana, eu já viajei muito. E um dos países que realmente eu amei conhecer foi a África do Sul. Eu morei por um tempo em Angola e para chegar até a Angola, nós tínhamos que passar pela África do Sul. E eu conheci Joanesburgo, fiquei lá bastante tempo, fui várias vezes, em média de umas 5 vezes. E lá eu conheci alguns lugares aonde nós pudemos vivenciar a história de Nelson Mandela. E foi muito lindo tudo isso, porque ele é muito respeitado. Como eu disse, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E quando a gente fala sobre ele, é importante também dizer que ele foi uma das pessoas que mais lutaram pelo apartheid. E o apartheid dizia que negros ou pretos e brancos devem e podem viver juntos. E isso é muito importante que a gente compreenda, porque passados tantos anos, nós ainda somos aqui refém de muito racismo. E esse racismo é o que faz com que a intolerância seja tão forte no mundo. A gente viu há pouco tempo aí um negro sendo massacrado por um policial nos Estados Unidos, né? Cacau, beijo pra você, meu amor. E você sabe que uma das coisas que Nelson Mandela mais falava era o quanto que nós podemos cada vez mais sermos tolerantes diante das diferenças. E a gente vai contar a história dele, mas um dos fatos mais marcantes da vida de Nelson Mandela era que ele nasceu numa tribo indígena e ele tinha como base muito pobre, não era nem pobre na verdade, naquele momento as pessoas elas tinham uma condição muito pequena, ainda mais por ser uma aldeia. E ele foi com 7 anos de idade convidado para estudar e ele teve um estudo diferente de todas as outras crianças da aldeia dele. E ele foi estudar em Londres e se formou. E ele também teve durante a vida dele muitos desafios. Ele morou num bairro muito pobre em Joanesburgo. O Ronald, beijo Ronald. Estou convidando todo mundo aqui para vir para o Instagram, que eu estou esperando aqui o Luiz Marinho. E se vocês vierem para cá vai ser bem mais legal. Maria La Salete de Loyola, minha prima maravilhosa, muito bem-vinda. E Ronald, meu grande amigo, instrutor do Mastermind, região do Salvador, eu estava falando para eles, Ronald, que Nelson Mandela, que foi o primeiro presidente negro da África do Sul, ele falava sobre a tolerância entre brancos e negros. E aos 7 anos, quando ele teve a oportunidade de estudar, sair da aldeia dele, a mente dele já começou a se abrir. E ele foi percebendo realmente o quanto que era importante nós estarmos numa condição onde o racismo não imperasse tanto, né? E eu estou falando sobre isso para falar sobre o que nós vemos hoje. O Nelson Mandela ele ficou preso durante 27 anos. E uma das coisas mais importantes que aconteceu foi que ele jamais aceitou que pudessem soltar ele se ele voltasse à condição de preso, Então ser preso para ele era mais do que simplesmente estar numa cadeia, Era mais do que isso. Então o que ele queria, na verdade, era que as pessoas fossem livres. E muitas vezes a nossa liberdade, ela não está ligada somente à nossa cor de pele. Ela está ligada àquilo que a gente traz aqui dentro de nós, que é justamente a parcialidade. E José Jorge aí, meu primo, chegando, beijo, Carlos Lima, Carlos Celso aqui também comigo, Leonardo Reis,
Eu estava falando aqui, Leonardo, sobre o quanto que a nossa mente às vezes fica limitada. E para a gente falar de apartheid, né, é necessário que a gente também compreenda quais são qual é a maneira que nós estamos levando a nossa vida. Porque se nós não formos completamente tolerantes, ou seja, se nós não aceitarmos as diferenças, se nós não estivermos preparados para estar sempre olhando para o próximo e principalmente fazendo com que a justiça seja feita. E o que aconteceu com Nelson Mandela foi uma coisa incrível, porque ele não admitiu que o seu povo fosse escravizado por causa de uma cor. E eu quero que a gente repense também, né, o que eu tenho feito para as pessoas quando existe a intolerância. Quando eu vejo alguém discriminando um negro, ou quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa em relação a racismo, será que eu fico calado? Ou será que eu faço como Nelson Mandela, que tomo a frente da situação e faço com que as pessoas venham para o meu lado e vejam o olhar que nós temos que ter? E a história de Nelson Mandela é uma das histórias mais bonitas que eu assisti, né? Eu estou falando isso porque eu tenho estudado os presidentes, e a história dele é uma história como qualquer outra, de uma pessoa que teve muitos desafios na vida. Para você ter uma ideia, ele tinha um escritório de advocacia, e ele abriu o primeiro escritório de advocacia da África do Sul, de advogados negros. E só que Vanessa Kramer, um beijo para você, meu amor. E quando Nelson Mandela abriu aquele escritório, ele também não era advogado, mas ele abriu assim mesmo. E ele foi fazer advocacia na prisão. E ele foi preso, e justamente porque ele era visto como terrorista, né? E o que era o terrorismo naquela época para as pessoas? Era quando eles tinham forte um sentimento, o sentimento de que ele não podia fazer absolutamente nada em relação a ver o povo dele completamente ali, sem nenhuma condição de seguir em frente, né? Então, ele lutava pela vida, lutava por muitas coisas que hoje nós temos que lutar também, porque o racismo persiste. E quando ele foi preso numa relação muito forte, que era a relação de que ele estava lutando por algo muito importante. Marcos Fernando, estamos chegando aí. Marcos Fernando, meu irmão, grande líder lá de Sorocaba e região. Vanessa Kramer, do sul do Brasil, instrutora Mastermind. E a gente está falando aqui, Luiz Marinho. Luiz Marinho, cadê você, Luiz Marinho? Venha. Vamos lá, Luiz Marinho. Cadê o Luiz Marinho? Tem que aceitar ele aqui. Luiz Marinho. O Luiz Marinho entra agora. Aguardando o Luiz Marinho, instrutor Mastermind. Ângela Marapodi. Luiz Marinho, muito bem-vindo à nossa live. Agora sim! Agora Você sim! tá bem? Maravilha! Estamos juntos! Que bom! Que ótimo, Regina Araújo! Luiz Marinho, eu falava sobre a vida de Nelson Mandela. Perfeito. E quando eu morei durante um período em Angola, eu tinha que passar pela África do Sul e conhecer Joanesburgo. E quando eu cheguei na cidade, é um país maravilhoso, a África do Sul é maravilhosa, né? Uma das coisas que eu mais quis ver foi a estátua, né? A estátua de Nelson Mandela. Ela fica numa condição muito bacana, numa praça, e lá tem muitos restaurantes, e a estátua dele é glamourosa, e tem lá um bairro também, que eu fui nesse bairro, que era o bairro onde Nelson Mandela morava, né? E quando ainda jovem, e lá é um bairro humilde, mas que foi um dos bairros mais importantes para que pudesse levantar a bandeira do apartheid. E a gente pode dizer com toda certeza que o que aconteceu na África do Sul não foi só para a África do Sul. Não. O que Nelson Mandela fez foi muito além disso.
E eu quero que você me conte o que você sabe sobre esse homem, que, na minha opinião, foi uma das pessoas mais bacanas, assim, mais importantes que eu estudei entre os presidenciáveis. Regina, obrigado É pelo... muito bem-vindo, obrigada por estar aqui, tá, Maria? Muito obrigado, muito obrigado. É para mim uma alegria enorme estar aqui com você e ainda mais falando desse grande homem, Nelson Mandela. Sabe que quando eu fiz um treinamento com você, lá atrás, em 2016, aquele treinamento do Pense em Riqueza, que ficou 100 pessoas dentro da sala, você fez uma pergunta que eu não sabia responder. Você falou assim, quem é a sua referência? Nós precisamos ter referências. E eu pensei, eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas o primeiro nome que veio quando você perguntou foi Nelson Mandela. E para mim, até hoje, Nelson Mandela é referência pela sua forma de liderança. A liderança que eu acredito, não a liderança das armas, mas a liderança da palavra, não a liderança da briga, da tirania, mas a liberdade como a grande bandeira. E realmente uma união dos povos, uma união de todas as pessoas, de todas as etnias, de todos os grupos, porque só assim a gente consegue ir para frente. E aí, falar de Nelson Mandela, falar sobre os presidentes é algo extremamente importante, até porque esse ano tem eleições. E a gente precisa começar a pegar bons exemplos. Sabe, Regina, você já deve ter ouvido pessoas que falam assim, mas não tem quem votar, eu tenho que votar no menos pior. O que nós precisamos é pegar o histórico desses grandes homens e você, por acaso, se tiver alguém aí que quer ser candidato ou já é candidato, né, já está pensando aí nos candidatos para presidenciáveis também, daqui a alguns anos, que sim, que pegue grandes nomes, grandes exemplos e hoje aprenda muita coisa sobre Nelson Mandela, porque esse homem tem muita coisa para para ensinar. ensinar. Fala pra gente o que você sabe dele, vamos contar a história de Nelson Mandela. Eu falei que o bairro que eu conheci, que é o bairro que ele morou e que é o bairro hoje, que é a maior comunidade negra do país, da África do Sul, e tem uma resistência antirracista, é o bairro de Soweto. E eu estive lá, é um bairro muito alegre, e o museu que eu conheci chama Museu do Apartheid, que lá está a estátua de Nelson Mandela, né? E tem o Square Monumento, que é o monumento a ele, né? A moeda da África do Sul chama Rand. E, por incrível que pareça, poucas pessoas usam o dólar, né? A gente, ou você tem Rand, ou então você não consegue negociar muito bem. E também eu conheci lá uma coisa que talvez vai todo mundo querer ir para a África do Sul, que chama o Museu da Cerveja, Sorjo. Lá tem uma das melhores cervejas que eu já tomei na minha vida. E os cassinos, eles são verdadeiras cidades. Dentro de um cassino que eu fiquei hospedada, tinha hotéis, restaurantes, e um deles tinha um avião, uma simulação de um avião, e tinha os homens saindo para resgate de um avião que tinha explodido numa guerra. Então você entra dentro de um shopping e lá está um avião no céu, né? Na verdade, a gente está vendo o teto, é como se fosse um céu. E você olha para cima como se fosse de dia e o avião explodindo. Então, assim, o que tem na África do Sul, eu convido vocês, eu fui várias vezes para a África do Sul, Joanesburgo em especial, já fiz safari lá, isso, não só para conhecer a história de Nelson Mandela, mas porque eu conheço muitos países. A África do Sul é um dos países mais bonitos que eu já vi na minha vida. E o que você sabe sobre esse homem ilustre? Regina, Mandela teve 2 filhos e foi assim, interessante a gente sempre trazer, para mim o que me chama muita atenção é a família. Teve 4, tá? 4 filhos, hein? 4 filhos. 4 filhos. Olha só. Filhos. E o que me chama a atenção dele é ele conseguir
manter a sua convicção, esse homem ficou preso por 27 anos. E eu fico sempre colocando aqui a questão dos valores. Mandela sempre acreditou numa África unida, numa África que conseguia estar ali junto. Ele tinha um escritório de advocacia, mas antes de ter o título de direito, ele já fazia lá os seus atendimentos, porque ele já tinha essa coisa do direito, da liberdade, da igualdade, já defendia as pessoas. E o título veio depois. E quando ele foi preso... Aliás, bem depois, né? Bem depois. Porque ele fez advocacia na cadeia, né? Na prisão, e quando ele saiu, não deram o título para ele, não foi reconhecido. Não foi reconhecido. Ele foi fazer, depois de 70 anos, se eu não me engano, ele foi fazer advocacia aí. E aí entra muita questão, claro que é necessário, ninguém aqui está desmerecendo, tá, gente? Curso de faculdade, não é isso. Mas o que a gente percebe é a habilidade e a atitude desse homem. Mais do que o conhecimento. Porque o conhecimento ele vinha com livros, com muito aprendizado. Agora, a habilidade, a atitude de fazer e acontecer. E o que sempre me chamou a atenção em Mandela foram os discursos de Mandela. Para aqui fica uma sugestão, existe um filme chamado Discursos de Mandela. Esse filme é de 95 e é um apanhado da vida dele, que existem vários filmes sobre a vida dele, mas esse é um apanhado em cima dos discursos. Então, se você quer melhorar a sua oratória, se você quer melhorar as suas técnicas de lidar com as pessoas, eu recomendo esse filme como um filme que você pegue lápis e caneta e papel e fique ali, registrando, anotando, porque é fundamental, é importante demais. Eu quero aproveitar e falar com o pessoal do Facebook, para vocês irem para o Instagram, Regina.Araújo, que está sendo transmitido lá agora, e vai ser mais legal, porque o Luiz Marinho está lá, ele é nobre, sabe da vida de Nelson Mandela, então quem está aqui, se quiser ficar, vai ser bem-vindo, agora lá é bem mais bacana. Quero pedir para o pessoal do Instagram colocar o dedinho aí tem um triângulo, né? Um aviãozinho. E manda lá para 5 amigos de vocês, para vocês estarem aí. Olá, amada, preciosa, Silva Lourenço. Oi, Silvia, beijo para você. Nelson Mandela nasceu no dia 18/7 de 1918. E ele faleceu em 2013, no dia do meu aniversário, no dia 5/12. Nelson Rolihlahla Mandela. E o nome original dele, ele tinha uma tribo, e o nome original dele era Timbu. E quem mudou o nome dele para Nelson foi a professora dele, Minsami, que foi a professora que, com 7 anos de idade, eu falei para vocês que ele foi estudar, ele foi o primeiro aluno, a primeira criança da tribo que saiu para estudar e teve uma educação britânica. Então, talvez seja por isso que a mente dele se abriu tanto. E, em 1952, com 34 anos, inaugurou o primeiro escritório nacional de advocacia para africanos. E ele foi condenado no dia 7/11 e saiu da sala e repetiu 3 vezes uma frase. Né? Ele falava, Amindala. Gritava, lembra disso? Sim. Amindala, gritava 3 vezes, que significava poder. E o povo gritava para ele, Nengvitreri, que significa para o povo. Então, poder para o povo. Ele estava sendo preso, mas mesmo assim, ele resistia e ele continuava um homem livre. Isso que é bem legal. Olha... Marta Alice, um beijo para você. Marta Alice vai estar com a gente domingo aqui, falando sobre low carb, né? Beijo. Olha só, Regina, vou pegando aqui, a gente vai pegando o suco de laranja dessa conversa que a gente está tendo sobre Nelson Mandela. O cara está sendo preso, a prisão é perpétua, ele tinha ali a possibilidade, já dentro da cabeça dele, podia ter até aquele olhar que ele não ia mais sair, mas ele gritava com o povo, poder
para o povo. Reparem a convicção desse homem. Repara a certeza. O que a Regina falou agora é muito forte. O conceito de liberdade que já estava ali dentro e passar para as pessoas. Quando você consegue passar de você, ir além de você, para que você entenda a importância do coletivo, você alcança um outro patamar. Aí a gente faz aqui reflexões, não é puxão de orelha, não. É para a gente poder melhorar. Será que eu estou pensando mais só no meu umbigo ou eu estou pensando no coletivo? Será que nesse momento, nessa situação que a gente está, da pandemia, eu estou pensando apenas na minha vida, no meu negócio, na minha família, ou eu estou conseguindo olhar o país como um todo? Essas reflexões é que fazem a gente perceber que Nelson Mandela está vivo, está aqui, está vivenciando, trazendo tanta coisa legal para a gente refletir. Uma das coisas mais assim, importantes que eu vejo na história de Mandela é porque ele foi condenado à prisão perpétua. Escuta, o pessoal está falando que está sem som no Instagram, está sem som aqui, gente? Como é que está aí? Está sem som? Responde para mim se está tendo som. Ana Cândida, muito bem-vinda, Ana Cândida. Você está me ouvindo bem? Está ouvindo bem o Marinho? Você tem que me falar aí para a gente ajudar. Jonivaldo, conta para mim se está tendo som aí, por favor. Alguém me responde? No Insta, tá normal. Tá normal, a Marta Leste. Bacana, bacana. Eu vou falar da história, uma das histórias mais bonitas. Alguém perguntou aqui para eu repetir o nome do filme. Então, o filme, o nome em inglês é Speech of Mandela, Discursos de Mandela, de 95. Já que a gente está falando de filme, eu recomendo Invictus, tá? Que é a história da Copa do Mundo, lá na África do Sul, quando o Mandela era presidente, que ele usou isso a favor para poder trabalhar ainda mais sobre o racismo. É um filme, Invictus, é maravilhoso. E depois eu vou encerrar contando a história do Invictus para vocês e falando o poema que Nelson Mandela lia na prisão. E eu vou contar para vocês algo muito interessante da vida de Nelson Mandela, porque Nelson Mandela foi condenado à prisão perpétua. Vai escutando. E ele ficava numa cela de 2 metros por 2,5. Ele ficou preso durante 27 anos. E dentro dessa cela não tinha banheiro. O que tinha era um balde, onde ele fazia as necessidades dele. 27 anos. Preso injustamente. Presta atenção, hein? Ele foi preso porque ele era tido como terrorista, quando, na verdade, o que ele queria era lutar pelos direitos que as pessoas pudessem conviver, pretos conviver com brancos. E para você ter uma ideia, durante os 27 anos ele trabalhou numa pedreira e ele só podia ter uma visita e uma carta a cada 6 meses. Você imagina uma pessoa que ficou durante 27 anos assim. E olha a coisa mais interessante. Durante 6 meses, o governo do apartheid pedia para que ele renunciasse o sonho de ver pretos e brancos juntos. E ele dizia o seguinte: eu não estou preocupado com a minha liberdade, eu estou preocupado com a liberdade do meu povo. Portanto, eu permaneço preso para que... Está muito barulho aí com você, Marinho. Está fazendo muito barulho aí. Marinho, está fazendo muito barulho aí no teu. Agora já. E aí, quando ele falava isso, ele dizia o seguinte: então, eu fico preso para que o meu povo fique liberto. E eu também não posso aceitar essas condições que vocês me dão, porque senão eu serei um homem preso para o resto dos meus dias. Olha. Gente, que forte! Ficar 27 anos preso num cubículo de 2 metros por 2,5 metros, fazendo a necessidade num balde, recebendo uma visita a cada 6 meses de uma carta. E esse homem não tentar ser solto. Então não é à toa que ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz, não é à toa que o Nelson Mandela hoje
é uma das pessoas, mesmo depois de morto em 2013, ele é uma das pessoas mais respeitadas do mundo. E nesse momento de política, esse homem ter sido solto depois de 27 anos preso e chegar negro, presta atenção, negro, a presidência da República, quando ele lutava durante a vida dele inteira. É a maior prova que quando nós temos um objetivo principal bem definido, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, quando nós temos, claro, a nossa missão e por que nós viemos, tudo acontece a nosso favor. E assim, eu me emociono muito quando eu falo de Nelson Mandela, né? E eu quero voltar para a África do Sul, eu já fui lá várias vezes. Agora, estar lá é como se eu estivesse bebendo da fonte. Sim. Como se eu estivesse ali dentro de um contexto. Eu fui na prisão que ele ficou preso, fui no bairro que ele morou, né? Então é muito bacana contar a história de Nelson Mandela. E a regra de ouro, né, Maria? E a regra de ouro, se colocar num lugar do outro. E aqui, quando a gente fala da regra de ouro, a gente fala da importância também da reputação, dos valores que a gente tem dentro de nós e que a gente morre por eles. Aí vem sempre a pergunta, só um parêntese, Regina, vá um pouquinho mais para o lado, para a esquerda, porque o seu rosto está cortando. Assim, agora a gente consegue ver os dois brincos, lindos brincos, parabéns, estão lindos. Ainda combina com a cor do Mastermind, cor vermelha, a cor do poder. Né? Algumas pessoas sempre perguntam, né, por que vermelho? O vermelho é a cor do poder. Vou te mostrar aqui um quadro. Olha aqui, vamos ver se você consegue ler. Mais esperta que o diabo. É isso! Já tive o privilégio de poder ver esse quadro. Sim, sim. Olha aqui, eu mandei importar em homenagem a Napoleão Hill e o livro Mais Esperto que o Diabo, o livro mais lido hoje do Brasil e um dos livros ícones. Coloquei aqui que eu adoro pedras, né? Coloquei também pedras. E para quem lembra, olha meu amado Solto Walter, meu amor. Estou mostrando para eles aqui meu quadro. E também eu quero lembrar, antes do Marinho voltar aí, a importância de nós termos a nossa oratória. O Marinho falou sobre Nelson Mandela, que ele foi realmente um líder que falava muito bem, ele tinha os discursos mais bonitos que nós vivenciamos, foi justamente feito por Nelson Mandela. Então, esse filme fala muito sobre isso. E se você quer ter uma boa oratória, então venha para o treinamento pleno, que é o programa de liderança, negociação e oratória. Um treinamento de 24 horas que vai te deixar próximo ao Nelson Mandela. Uma oratória impecável, né? Falando sobre pausas e falando sobre sonhos, sobre convicção. E eu quero te convidar para que você saiba mais sobre o pleno e venha, pergunte para mim, pergunte para o Marinho, para a Ana Cândida, que está ali, para o Walter. Fala para a gente dos discursos de Mandela. Sim. Tem algum que você trouxe para nós aí? Trouxe, com certeza. Regina, eu só quero voltar e aí isso vai emendar com a parte do discurso. Você falava sobre o acreditar. Quiseram que ele podia ter saído da cadeia antes, mas ele tinha que renunciar aos seus valores. Ele tinha que ter renunciado à sua reputação. Quanto vale os nossos valores? Quanto vale a nossa reputação? Mandela nos ensina que é melhor viver acreditando e até a morte, se for o caso, mas do que perder ali, se perder nos valores e ficar vazio. E é muito interessante, porque você imagina, eu tento me colocar no lugar, você falou de empatia da regra de ouro, eu tento me colocar no lugar de Mandela. 27 anos preso e sai no dia 11 de fevereiro de 1990. Ele sai tão abismado, os historiadores chamam de abismado, que ele até deixa o óculos lá na prisão. Né, para você ver... Para ler o discurso dele, ele deixa o óculos. Ele pega o óculos da Winnie, né, da sua esposa, que passou também por muito perrengue. É muito bacana também ver os filmes mais recentes contando a história dela.
Tem um filme só dela, Só contando a história dela. isso. Ela foi uma ativista política muito grande. Ela viveu com Mandela, né, muitas histórias bonitas. E a gente pode dizer realmente que vale a pena assistir esse filme e saber, porque às vezes a gente acredita que tudo aconteceu somente com Mandela. O Mandela, ele foi só estupim. Porque, por exemplo, nesse bairro que eu te falei, que eu fui lá, chama Soweto, lá tinham muitos ativistas, né? Então, quando a gente vai estudar a história dele, é que ele levantou a bandeira, né? Foi ele que foi preso. Agora, muitos foram presos junto com eles também, muitos morreram na prisão, e ele levantou a bandeira e falava o tempo todo sobre isso, né? Ou todos livres, ou eu serei condenado e ficarei aqui pro resto dos meus dias. Pode falar. Eu quero dar uma alô para a doutora Viviane Fernandes, minha linda, que eu amo. Minha dentista. E ó, os dentinhos aqui, ó, tá vendo que eu tô agora com a aparelhinho? Tá vendo? Eu vou tirar essa semana, né, doutora Viviane? Ó, aqui é um consultório top. Opa! Eu venho aqui com o link, aqui na Barra da Tijuca, a doutora Viviane e também Tiago Romero. Ó. Conta pra gente mais sobre os discursos de Mandela. Quando ele saiu, então, dia 11 de fevereiro de 90, teve essa situação inusitada do óculos. Agora, imagina, você ficar preso 27 anos e eu me coloco num lugar e penso assim, meu Deus, eu vou falar o quê? Vou falar da prisão? Vou falar de como foi? Não. Mandela, nesse discurso que ele faz, na saída dele, ele usa 27 vezes a palavra livre, libertar, livrar. Ele fala de liberdade, ele não fala da prisão. Ele não fala do problema, ele fala da solução. Ele não fala do passado, ele fala do presente e do futuro. Olha que abertura de mente esse homem vem, porque ele não vem falar, né? Ele não vem botar dedo nos ingleses e falar, vocês são culpados. Ele fala, vocês são iguais. E ele quer juntar as pessoas. E ele começa saudando. Antes de saudar o povo, ele saúda a paz. A primeira saudação que ele faz é a paz, depois a democracia e depois a liberdade. Aí ele começa a saudar e agradecer a todos que lutaram por ele, agradecer ao mundo inteiro. Então passa mais da metade do discurso em algo que é fundamental para nós, a gratidão. Você já agradeceu o dia de hoje? Mandela passa 27 anos preso e sai agradecendo ao mundo. A gente sabe agradecer? É muito forte, Regina, a gente pensar que nós precisamos aprender a destrinchar esse homem e falar assim, meu Deus, esse cara tem muita coisa para me ensinar. Eu sou muito pequeno. Tem gente que é injustiçado, muitas vezes sofre de uma ingratidão, né? Ai, fulano fez alguma coisa por mim. E aí fica uma vida inteira culpando pai, culpando mãe, culpando tia, culpando governo, culpando Bolsonaro. E culpa todo mundo, e culpa. E não sai do lugar. Então a maior lição que a gente tem com o Nelson Mandela é essa. De ficar preso durante 27 anos e sair de lá. E ele nunca usar a prisão para chegar à presidência da República. Exato. Ele não estimulou a prisão dele, o sofrimento dele, ter ficado numa cela de 2 por 2,5, de ter feito as necessidades num balde, de ter trabalhado num local que era uma pedreira. Imagina ele trabalhando numa pedreira durante 27 anos. Então, ele não usou nada disso. O que ele usou? A esperança de um futuro. Né? O que a gente trabalha no nosso treinamento, a sessão 5 do treinamento Mastermind Lins, que é a visão. Então, ele criou a visão. Ele criou o que ele queria e que ele lutou até o dia da sua morte para que ele pudesse libertar o seu povo. E você sabe que em nenhum momento também, né, a história conta que ele ficou estudando na prisão e ele já poderia ser formado de advogado milhares de vezes. E quando ele saiu, não deram o reconhecimento para ele, para que ele fosse advogado. Em nenhum momento ele ficou se lamentando. O que ele fez?
então agora eu vou fazer advocacia, né? Então, será que o que a gente aprende com essa história? É parar de se lamentar, parar de culpar, autorresponsabilidade. O que ele fez, ele não pode culpar ninguém, porque ele foi convidado 6 vezes a sair da prisão. Então, autorresponsabilidade, eu assumo a minha responsabilidade, que eu não saio desse lugar e não culpo ninguém. É muito bonito isso, né? E a gente ficar pensando como a gente se lamenta por coisas pequenas, né? A pequenez que nós temos diante dos fatos e o quanto que nós podemos fazer mais e melhor em prol das pessoas que estão aí nesse momento de pandemia, né? Eu vejo assim, tanta gente necessitada, precisando de ajuda, precisando de uma palavra, precisando de dinheiro, né? Precisando de emprego, precisando de alguma coisa que torne-as capazes de sonhar novamente. E foi o que o Nelson Mandela teve. Ele criou um sonho para aquele povo. E olha que interessante, Regina, esse discurso, quando ele saiu da prisão, ele termina citando um outro discurso. E aqui vale falar uma coisa que é muito interessante. Vou dar um spoiler aqui do nosso treinamento Mastermind. A gente fala que qualquer coisa que você diz tem que se preocupar com todas as partes, mas também, principalmente, com a conclusão. Você tem que fechar o seu discurso em alta, com ânimo, com energia. Agora imagina, Nelson Mandela falou que ia citar uma parte do seu próprio discurso quando ele foi preso em 64. E quando ele começou a citar, as pessoas já tinham estudado esse discurso de Mandela e as pessoas falaram junto o discurso. Imagina você fazer uma conclusão da sua fala e as pessoas falarem junto com você. Olha que lindo. E aí vale a pena aqui a gente narrar esse trecho que ele fala: tenho lutado contra a dominação branca e tenho lutado contra a dominação negra. Defendo o ideal de uma sociedade livre e democrática onde as pessoas vivem em harmonia, com oportunidades iguais. E aí ele termina de uma forma brilhante, que essa frase muitos aqui já ouviram. É um ideal pela qual desejo viver e atingir, mas se for preciso, é um ideal pela qual estou disposto a morrer. Aquilo que você sonha hoje, agora sou eu, tá? Aquilo que você sonha, aquilo que você acredita, é algo que vale a pena viver? É algo que vale a pena ir até o fim? Ou você está em sonhos pequenos? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Pense grande, sonhe grande, tenha sonhos, não faça mimimis, não faça desculpas para você. Se Nelson Mandela ficou 27 anos preso e conseguiu sonhar e continuar sonhando, porque nós paramos e desistimos no primeiro obstáculo. E Nelson Mandela ele foi presidente de 94 a 99. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1993, um ano antes de ser presidente da República. E a primeira vez que eu cheguei na África do Sul, eu me assustei muito. Mas me assustei muito mesmo. Porque eu desci no aeroporto eu não falo até hoje inglês, né? Por incrível que pareça. Tem uma escola de inglês, excelente Globo, e não fala inglês. E quando eu cheguei, eu tinha que descer na África do Sul, em Joanesburgo, pegar um carro, né, que estava me esperando já, só que tinha que sair do aeroporto, e eu tinha que ir até o hotel. Uhum. E eu me lembro que eu tinha que passar pela alfândega, e eles, é o jeito deles, mas no primeiro momento eu não entendia. Eles são muito estressados, né? E tinham muitos negros, e não falava, assim, até eu entendo um pouco inglês, mas eles falam rápidos e são nervosos, e eles ficavam me empurrando, e eu comecei a nem criança. Aí eu me lembro que eu tinha que pegar um voo para Angola, eu ia ficar na volta. Eu só estava passando por um turno, então eu tinha que fazer uma baldeação, pegar um voo, eu tinha ido de South África, e tinha que pegar um voo da Sonangol para ir até Angola. E o cara, eu não conseguia falar para ele não conseguia se comunicar comigo. E eu na fila
né? E as pessoas gritando comigo e eu não entendia. E aí eu percebi, assim, que tem uma coisa lá em Joanesburgo, na África do Sul, que é como se fosse também uma bomba relógio, né? Embora exista o apartheid, o que eu percebo é que existe também uma toleração entre brancos e negros, o que é muito triste. Vamos combinar, né? Eu estou falando aqui para vocês porque eu fui várias vezes para Joanesburgo e todas as vezes que eu fui, eu percebi que existia isso. E uma coisa que eu percebo, que assim, eu não preciso de visto para entrar na África do Sul. Em compensação, os angolanos, que são negros, eles não podem, eles têm que ter visto para entrar na África do Sul. E a gente percebe muitos deles, né? Durante muito tempo que a gente percebia eles jogados lá, eles são tratados assim, de uma maneira muito áspera. E eu estou falando isso porque quando eu morei em Angola, aconteceu uma coisa assim que me marcou profundamente. Eu estava numa boate, na fila para ir na boate, eu adorava dançar, eu gosto de dançar, né? E lá a gente dançava tarraxinha. Né? Presente. Hã? Presente, né? Adora muito. Adoro. Sabemos. E lá em Angola não tem muito o que fazer, né? Assim, é uma cidade um país que saiu da guerra, a gente não pode sair sozinho nas ruas, e só tinha uma boate que a gente podia ir. E todo final de semana, meus amigos angolanos me levavam para essa boate. E tinha uma fila imensa, imensa. E lá, as pessoas falavam o seguinte: você entra, você não, você entra, você não. E eu ficava indignada. Tinha 20 amigos. E uns entravam e outros não. E aí eu comecei a perceber uma coisa incrível: que os meus amigos angolanos mais negros ficavam do lado de fora. E os que porque é tudo negro lá, né? Vamos combinar que não tem nem branco. Né? A única branca que tinha lá era eu. E os que eram um pouquinho menor, né? O grau de negro, eles entravam. E aquilo me deixou indignada, né? Aí eu chamei o dono da boate lá e isso aqui é racismo. Ele, o que é racismo? Ele sabe que era racismo. É racismo, você está discriminando os amigos. Né? O Adriano, ele era negro, mas negro, assim, que cuidava, né? Por que ele não entra? Eu falei, eu vou processar você. Ele falou, pode processar aqui. Entendeu? Pra mim, você não entra mais na minha boate. Eu, não, pelo amor de Deus. É o único lugar que eu posso cantar. E aí, eu vou dizer uma coisa incrível. Que os meus amigos me chamaram e me mostraram uma realidade que eu não conhecia. Que é mundial. Eles estão acostumados com isso. Então, no dia que os caras estão muito bons, eles deixavam os meus amigos mais negros entrarem. Agora, os outros entravam durante todo o tempo. Então, essa cultura que eu estou te falando de Angola, né, a cultura que eu vi na África do Sul, de existir como se fosse uma bomba relógio e uma intolerância, é a mesma intolerância que a gente vê nos Estados Unidos. É a mesma intolerância que a gente vê aqui no Brasil. É a mesma intolerância em todos os lugares do mundo. Então, o que nós temos que nos questionar não é somente sobre o racismo, sobre o apartheid. É o que Nelson Mandela quis deixar para a gente. Que até hoje nós não estamos livres. Nós somos escravos ainda do racismo. Você entende o que eu estou te falando? É muito forte, tá? É forte. É muito forte. E, Regina, porque é um racismo enrustido. E, Regina, aqui vale a gente lembrar. Muitas vezes, até por causa de alguns filmes também, as pessoas lembram do Mandela já nessa parte final, onde Mandela ia para a Copa e ficava lá fazendo a dança, com sempre um sorriso, serenidade, mas não vamos confundir bonzinho com bondade. Mandela, uma pessoa boa, uma pessoa com bondade, mas uma pessoa convicta e muitas vezes indignada. A indignação é que fez ele continuar forte, firme. A gente, às vezes, a gente pensa que a gente não pode se indignar, mas a gente precisa. O que está ruim no Brasil, o que está ruim nos Estados Unidos e o que está ruim ainda em vários lugares do mundo é a falta de indignação. É a gente ficar contentando e o bom
ficar mudo, o bom não falar e o bom não se indignar, porque ele não quer arranjar confusão. Mas olha o exemplo de Mandela. Eu tenho muito isso, né? Quando eu falei, eu vou fazer uma live sobre os presidentes, eu vou dizer para você que 99% das pessoas me disseram para que você vai falar de política? Você vai arrumar confusão? Eu não tenho medo, né? Assim, eu não estou falando mal de político ou bem de político. Agora, a política, em geral, é um assunto que não se discute. Quando, na verdade, nós temos que discutir política para aprender a votar. Então, se a gente estuda a história dos presidentes, nós conseguimos ter mais convicção. E a convicção é levantar bandeiras. Eu vou falar aqui, não nessa semana agora, que você tem um cheque na outra, sobre a era Collor. E eu fico pensando que nós aceitamos muitas coisas na era Collor que nunca deveríamos ter aceitado. Né? É melhor ser comandado por um leão do que por um bando de ovelhas. E Nelson Mandela era um leão. Ele não abaixou a cabeça em nenhum momento da vida dele. Ele olhou, se indignou, colocou para que ele estava lá. E eu vejo assim que a gente votar e escolher os nossos presidentes, os nossos políticos, tem a ver também com a gente conhecer a história deles. Então, se foram pessoas que não fizeram absolutamente nada, ou se é um político que nunca na vida foi político, não tem problema. Mas eu quero saber qual foi a história dele lá atrás. Exato. Como é que ele trata a família, como é que ele trata os amigos, como é que ele é na sua comunidade, o que ele fez na sua comunidade. E a gente vota como se fosse cegos, né? Nós não enxergamos o que nós temos que enxergar e ver o voto da maneira que tem que ser feito. Então, que essas lives do presidente da República nos mostre, né, qual líder que eu quero. A gente está com os maiores líderes do mundo. A gente vai falar sobre John Kennedy, né? Vamos falar sobre, já falamos, né, sobre o João Goulart, já falamos sobre, agora, né, semana passada, sobre George Washington. Vamos falar de Obama? Vai falar de Obama? Falar de Obama. E você sabe que uma das coisas mais bacanas que eu percebo é que, embora a gente perceba que tem poucos líderes no mundo, pouquíssimos, né, que fizeram história como Nelson Mandela, como fez o Obama, eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte, né? Exato. Então, mostrar isso para as pessoas, trazer a reflexão da vida dos presidentes para ela, a coisa que foram boas, coisas que foram ruins, vai nos fazer estudar mais sobre isso. Tem um canal que chama Buenas Ideias, é do Eduardo Bueno. Buenas Ideias. É um canal no YouTube, e esse cara, ele é louco de jogar pedra, né? O Eduardo Bueno. E eu vou falar para você que é muito gostoso, você fica viciado. Você vai assistindo um ou outro, a vida de presidente, contando a história, né, de uma maneira bem divertida, indignada. E eu estou convidando para que a gente possa, então, começar a entender melhor. A semana que vem, nós vamos falar sobre Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi um grande presidente, construiu Brasília, e a grande maioria das pessoas conhece uma parte só dele. Agora, o que eu mais gostava do Juscelino é que ele era pé de balsa. Regina, deixa eu só fazer aqui um reforço. A Ana Paula até falou do despertar da consciência. Beijo, Ana Paula, aqui em Rio das Ostras, inclusive. A gente deixar bem claro, quando eu falo aqui de indignação, não é sair quebrando tudo, é aprender com Mandela. É a indignação que se transforma em convicção. E quando você tem convicção, você faz e acredita e dá um basta na situação, mas vende ideias, vende valores, vende conceito. E ele defendia a paz. E ele conseguiu transformar uma África inteira, unir a África inteira, falando para os seus companheiros, falando para os seus camaradas, para os seus parceiros. Não vamos brigar, não vamos nos igualar na violência, vamos nos juntar, vamos nos aliar. E olha quantos líderes grandes, aí a Regina está falando de presidenciário, não vai entrar no Gandhi, mas o Gandhi como um exemplo da paz. E a gente pode também conseguir, outro grande líder para a gente aprender outros valores, o valor da paz para você chegar. Não precisa ser pela arma, pode ser pela consciência,
pela venda de ideias e trazer as pessoas para aquilo que você acredita. E eu quero só mais um ponto, Regina, que é importante. Você já deve ter ouvido falar muito chefe, muito empresário, que diz assim, se eu saio da empresa, a empresa desanda. Se eu fico longe da instituição, tudo acaba. Mandela foi um líder, um representante. Mandela ficou na cadeia. Agora, quando você tem valores bem conceituados com a sua equipe, com seu time, com seu povo, a ideia continua e se perpetua. Vamos aprender com Mandela que ele estava lá na cadeia. Ele acreditava, mas as pessoas continuaram trabalhando, continuaram gerenciando. O que ele precisou fazer era manter a chama acesa. Cada visita, a Regina deixou aqui claro para a gente, 6 meses ele recebia visita da sua família, e a gente consegue ter alguns relatos. Era uma visita só, hein? Era uma visita só. Uma visita só. Uma visita a cada 6 meses e uma carta. E eles não podiam falar de política. Se falasse de política, dava confusão. Mas ele conseguia se manter firme e forte. E a primeira vez que ele pôde ver a filha, depois que ela chegou numa determinada idade, ele pôde estar ali com ela, ele percebeu que ela também era uma guerreira, que ele também tinha uma filha. Olha o exemplo, mesmo afastado, mesmo na cadeia. Qual é o exemplo que a gente passa para a nossa família? Qual é o exemplo que a gente passa para a nossa empresa? Qual é o exemplo que a gente passa para a nossa cidade? Mandela nos ensina do início ao fim da sua vida. É muita coisa bacana, Regina, muito aprendizado aqui pra gente. E a gente vai encerrar a nossa live de hoje falando sobre Nelson Mandela quando ele estava na prisão. E lá ele lia um poema chamado Invictus. E ele lia todos os dias esse poema durante 27 anos. E o poema falava assim: não importa quão estreito seja o futuro, nem quão repleta de castigo seja a sentença. Sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. Ser capitão da nossa alma significa definir os seus pensamentos. Ser capitão da nossa alma significa que eu, apesar de preso diante das convicções que a sociedade quer que eu tenha, eu consigo ser livre para passar para as pessoas os meus sentimentos e minha emoção. E o que Nelson Mandela fez foi mais do que conseguir libertar negros de uma escravidão onde eles não podiam chegar até perto de branco. Né? Ele fez muito mais do que isso. Ele fez despertar para nós a consciência de igualdade e de tolerância. E é essa consciência que eu quero despertar aqui para vocês. Para que a gente possa fazer com que as pessoas compreendam o quanto que nós somos iguais, como nós não somos nada, como, e principalmente que nós não temos nada, tudo nos é emprestado. Carro, casa, família, tudo é emprestado. A única coisa que não é emprestada e que o poema Invictus fala muito claramente são os nossos pensamentos. E se eu tenho o meu pensamento, eu consigo ser livre para decidir o que eu quiser da minha vida. E eu quero te convidar para a semana que vem estar aqui com a gente, com Juscelino Kubitschek. Ô Marinho, eu vou contar uma coisa de você que poucas pessoas sabem de Juscelino. Já contei que ele era pé de valsa, que ele gostava de dançar. E eu vou contar para você que Juscelino gostava de tomar angu no café da manhã. Opa! E além de comer angu, ele tinha uma música que o Milton Nascimento cantava, e canta até hoje, que ele adorava. A música era mais ou menos assim, ó. Como pode um peixe viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? E o Juscelino Kubitschek também foi o único presidente do mundo, presta atenção, Juscelino Kubitschek foi o único presidente do mundo com origem cigana. Olha que interessante. Olha, que bacana. E ele teve uma história forte, porque ele, quando presidente da República, ele infartou, e depois ele teve um câncer de próstata. Então, ele foi uma pessoa muito sofrida também, e teve muitas histórias que a gente vai saber sobre ele, junto com a Cleiva Coelho,
Cleide Bueno, nossa instrutora Mastermind, vai estar com a gente amanhã, semana que vem, quarta-feira, 21 horas, e ela vai contar para a gente sobre a vida de Juscelino